Oi, 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 pessoal. Oi, Matheus. Olha aqui, a professora Fernanda Toneto já entrou. Como é que tá, Matheus? Tu assistiu minha aula agora de tarde ou não? Boa noite, Janaína. Treinou hoje já, chefe? Treinei de manhã, uma corrida. Falou da dissolução parcial e da embargo de terceiro. Tem que assistir, Matheus. Olha aqui, eu tô... Oi, Fernanda! Como Olá, é que tá contigo? tudo ótimo, melhor agora. Que prazer te ter por aqui. E os alunos já estavam entrando, eu já estava cobrando a presença dos alunos que estão fazendo a segunda fase da OAB empresarial. Tu acredita que existem pessoas que fazem segunda fase da OAB empresarial? Eu tenho uma teoria sobre esse direito. Eu acho que ele é um direito oculto, digamos assim. Não, olha, eu vou te dizer, olha Não aqui, é ó. palpável. Não, olha, a gente sabe que não tem. O campeão de, digamos assim, os campeões de escolha é o direito do trabalho e o direito penal. Mas tu sabe que eu também tenho direito do trabalho no meu DNA, Eu né? Tu sabe disso. sei. Tenho direito do trabalho no meu DNA. Mas aqui no CISC, eu trabalho com a primeira fase e a segunda fase de direito empresarial e os alunos se identificam muito, assim, né, com essa questão dos métodos adequados de resolução de conflitos, porque dentro do direito empresarial, e tem no edital, né, e até acho que é algo que a gente também pode conversar, no edital de empresarial tem a arbitragem. Né? Um dos tópicos que eu falo bastante é sobre... Você não tá parado, né? Aí eu acho que caiu, deixa eu ver, acho que caiu a Fernanda aqui de novo. Sei, gente. A Fernanda caiu, não caiu, eu caí, não caí. A Edel voltou? Agora voltou, mas eu fiquei te ouvindo o tempo inteiro. Não sei o que Pois é, aconteceu. paralisou. Mas então é isso, né? É essa loucura que a gente tem, essa vida de PGE, essa vida de advogada, essa vida de professora, de mentora para concurso, né? Que comunica com todas essas novas matérias que na nossa época na faculdade a gente não enfrentava, né? É verdade. Tu sabe que quando tu me chamou para essa live, eu sempre te acompanho aqui no Instagram, sou tua grande Uhum. fã. Quando tu me chamou, o que que eu te disse? Meu Deus, o que que eu vou falar sobre negociação, né? Eu, procuradora há 23 anos, o que que eu vou falar? E aí começou a passar um filme na minha cabeça, Luciana. Uhum. E eu fiz, assim, mais ou menos uma história da minha vida dentro da PGE e eu pude perceber o quanto esse assunto mudou Uhum. desde então. Porque quando eu fiz, enfim, nós somos da geração Eli Lopes Sim, Meirelles, Celso Antônio Bandeira de sim, Mello, né? sim. Essa Eles geração, essa mesmo. ensinaram. Uma geração jovem, maravilhosa. Não dá para dizer de que ano, senão a gente vai entregar a Sim, idade, né? sim, sim. Uhum. Eu outro dia encontrei o Dr. Felipe, teu marido, disse para ele: não vão contar em que época que a gente foi estagiário juntos, porque senão vão saber a nossa idade, a gente engana bem, né? Sim, eu super bem. E não conta nem qual é a trilha sonora das festas. Se falar a trilha Muito sonora. bem, muito bem. Mas agora eu dei uma entregadinha Sim. falando que a gente é da geração do Eli Lopes Meirelles, do Celso Antônio Bandeira de Mello, que são doutrinadores clássicos, muito bons. A gente não tinha os doutrinadores modernos de hoje. Eu gosto de citar muito meu colega, de quem me orgulho muito de ser colega, o doutor Juliano Hayden, que é um Uhum. doutrinador de direito administrativo, que já tem outra visão. Mas o que o professor Eli Lopes Meirelles ensinou para nós? O interesse público é indisponível. Ele é um pilar do direito administrativo e nesse pilar você não pode nem mexer. Isso aqui é a baliza do direito administrativo. Então, se você é um administrador ou patrocina os interesses de um administrador, no nosso caso, advogados Uhum. públicos, você não tem possibilidade de negociar. Foi isso que a gente aprendeu, Uhum. né? E Uhum. eu entrei na procuradoria com essa visão, naturalmente, era a visão existente à época,
E a gente quase não tinha, vou te dizer assim, qual era a possibilidade que a gente tinha de fazer uma negociação dentro da procuradoria. Tem até umas histórias engraçadas, depois se tu quiser Então, eu claro, conto. não, mas é isso que o pessoal gosta de ouvir, as histórias engraçadas. Mas a nossa margem de negociação que a gente tinha, né, era fazer acordo entre aspas, que não era acordo, na Uhum, verdade, era acordo de parcelamento de dívida sim. fiscal. Então tinha sempre um procurador de plantão, principalmente no interior, né, ou na Procuradoria Fiscal, lá em Porto Alegre, para responsável ali no dia para receber o contribuinte, o devedor, que tinha uma dívida tributária inscrita, e fazer o parcelamento. Sim. E por que eu digo que não era bem uma negociação, né? Porque a gente tinha os parâmetros ali e não tinha como fugir. Então eu me lembro assim que a gente podia parcelar crédito tributário em até 12 vezes, sem garantia, e quando o contribuinte dava uma garantia, a gente tinha uma margem grande ali de parcelamento, 60 meses. De vez em quando vinha aqueles programas, né? Refaz, Uhum. refis, que a gente podia, tinha os prazos maiores, né? E aí parecia que o procurador era muito poderoso, assim, porque ele Sim. recebia ali o contribuinte com maior poder, né, de parcelar aquela dívida. Para o contribuinte era bom, porque ele podia emitir uma certidão positiva com efeito de negativa, então ele saía. Isso ainda existe até hoje, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, de umas histórias engraçadas, porque uma vez chegou uma senhora, que era lá, isso lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, chegou uma senhora que tinha uma loja grande que vendia de tudo, assim. Tudo que tu puder imaginar, ela vendia na Uhum. loja dela. Né? Não posso nem citar tudo, assim, porque desde peruca, acho que até a gente brincava nessas lojas, vendia até córnea, né? Ah, sim. Sabe aquela loja Sei, que tem tudo, né? Nariz de sei. palhaço, Uhum. tudo que fantasia, tudo que puder imaginar, ela vendia na loja dela. E ela tinha uma dívida enorme de ICMS. E Uhum. não tinha bem nenhum para dar em garantia. Então eu não tinha margem nenhuma para fazer o Uhum. parcelamento dela. E aí ela me dizia assim, ela me disse assim um dia que o maior medo do servidor público é sofrer algum tipo de tentativa de corrupção, né? Sim, É claro que a gente nunca sofreu esse tipo de coisa, porque eu acho que o corrupto ele sabe quem ele vai sim, chegar, né? Ele sim. vai tentando ali, vai vendo se tem brecha ou não, vai indo. Então, mas imagina, eu tinha 23 anos, né? Quando eu entrei na procuradoria, eu morria de medo de Sim. alguém me propor alguma coisa que não fosse legal, né? E aí eu lembro que essa senhora disse assim, doutora, se a senhora me arrumar esse parcelamento, eu trago uns ouro lá do meu país para a senhora. Um Zoro lá do meu Para país. que ela foi dizer aquilo, Sim, né? sim, sim, Eu sim. nunca mais quis atender ela, de Aham. medo que ela chegasse lá com os ouro para me Sim, dar, né? sim, sim, sim. Tinha, outra vez tinha uma farmácia do Rio Grande do Sul que precisava fazer o parcelamento, porque estava com dívida, precisava abrir, né, as farmácias lá, e precisava fazer o parcelamento. E eles tinham como fazer a garantia, eles inclusive depositar em dinheiro enquanto eles discutiam a dívida. E para o Estado era bom, porque a dívida é grande, para o Estado é melhor que a pessoa, que a empresa abra ali para Uhum, circular mais mercadoria, render mais receita de ICMS. Então, o que, que o procurador faz naturalmente? Ele vai fazer o parcelamento o mais rápido possível, uhum, dentro dos uhum. limites ali que a gente tinha, né? E o advogado ficou tão feliz que eu tinha feito o parcelamento rápido, que eles mandaram me entregar uma cesta de produtos da Sim, farmácia. E eu fiquei morrendo de medo sim. também, que eu mandei devolver aquela cesta na mesma hora. Uhum, uhum, uhum. Então, Não, mas tu sabe que esse grau assim que a gente tinha para fazer a negociação dentro não, da e tu procuradoria. sabe, Fernanda, que isso que tu está mencionando é interessante, porque fui professora há muitos anos de processo do trabalho, agora sou de processo civil para concursos, né? Também aqui o pessoal está entrando dizendo, olha, aqui está minha mentora de concursos aqui, e eu sei que tu, além de, assim como o Felipe entrou aqui também, né? A turma de vocês lá de Santa Maria era uma turma muito focada para os concursos, sempre foi algo que era um pouco diferente da UFPEL. A UFSM tinha muito mais concurseiros do que a UFPEL. A UFPEL não tinha tantos concurseiros, e eu não sei se era, de repente, o perfil dos professores ou o direcionamento da própria
faculdade, tu fosse professora substituta lá na UFSM, não Foi. fosse? Eu também fui, e me chamava muito a atenção, assim, né? Lá na Federal de Pelotas, eu tenho alguns colegas, tu sabe que fui colega da Dani Lerípio, que é procuradora do Estado, tua colega, né? Tenho alguns colegas que fizeram concurso, mas não era, assim, majoritariamente a escolha pela carreira pública. Isso me chamava bastante atenção em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que é uma cidade de funcionários públicos, né? Então, muitos optam por essas carreiras superiores, e tu fosse procuradora super jovem, o Felipe também. E essa questão que tu está trazendo dos presentes, dos agradecimentos, né? Hoje a gente trabalha isso, eu trabalho muito isso dentro de políticas de compliance, para as pessoas entenderem o que é conflito de interesses, o que podem receber, o que não podem receber, se podem regulamentar teto, se não podem regulamentar. Mas sempre me chamou muita atenção os presentes que os juízes do trabalho recebiam. Porque final de ano, né, eu, por exemplo, lá em Santa Maria eram 2 varas judiciais, né, trabalhistas, e a distribuição e a Caixa Econômica Federal. Eu, todo final de ano, eu levava um presente para as varas trabalhistas, que era praticamente a minha atuação era quase que exclusiva, mas era algo que era para ser consumido ali, por todos aqueles que faziam parte, justamente porque, né, para que não tenha nenhuma alegação de suspeição e impedimento, fosse, né, na verdade, suspeição, né, que é a hipótese que é subjetiva. E eu comento isso para os alunos. Eu disse, gente, é normal a gente ver em varas do interior esses agrados que, por vezes, são feitos perto do recesso, especialmente no dia 20, né? Mas é muito diferente do que tu está mencionando agora, os Claro. presentes, né? Não, e se tu for pensar assim, não teria nada demais eu receber um presente. Eu fiz o meu trabalho como tinha que ser, só favoreci o Estado, porque eu fiz um parcelamento rápido, a empresa entrou em atuação, quer dizer, não fiz nada. Mas a gente era tão talhado no positivismo mesmo, né? Sim, De serviço público, sim. e assim tem que ser assim, e não pode fugir de nenhuma regra, né? E aí a gente foi tendo que se acostumar com algumas mudanças que aconteceram. Eu vou te citar assim uma coisa que foi uma quebra de paradigma para mim em termos de negociação, né? Hoje a gente tem um capítulo do CPC falando em negócios processuais, a gente não tinha. Quando eu fui promovida para Porto Alegre, eu fui parar na equipe trabalhista, que era a porta de entrada do procurador promovido. Geralmente o procurador de Estado não gosta muito, né? Geralmente. Vou generalizar, mas era a regra, né? Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei 2 anos atuando nas varas do trabalho em Porto Alegre. Não tinha nem um dia igual ao outro, porque cada dia era de um jeito, né? A gente fazia dezenas de audiência todos os dias. E a gente tinha uma questão ali que era a questão da responsabilidade subsidiária do Estado. E muitas vezes o Estado ficava sozinho no polo passivo, porque a empresa contratada, né, concessionária, ela, que nem a gente dizia, ela anoitecia e não amanhecia. E os empregados ficavam sem nada e quem respondia era o Estado. E claro, ali na Justiça do Trabalho existe uma praxe de tentativa de acordo. Nós tínhamos, isso eu estou falando de 2010, nós tínhamos um limite para fazer acordo. Então, tanto de verba indenizatória, tanto de verba remuneratória, dependendo do valor da reclamatória trabalhista, a gente tinha possibilidade de fazer acordo já e encerrar, né? Mas eu tinha muita resistência dentro dessa minha visão positivista que eu tinha. Porque olha só o que me chocava muito. O reclamante entrava com uma ação, com uma reclamatória pedindo 20 mil, digamos assim, de verbas indenizatórias e 20 mil de verbas remuneratórias. E aí a gente tinha ali um limite para fazer um acordo, fixava um acordo em 15 mil reais, digamos assim, né? E aí o juiz propunha o seguinte: vamos descrever tudo como verba indenizatória, que aí não incide tributo. Sim. Isso, não podia falar isso perto de mim, que eu não aceitava fazer acordo. Ou então, uma coisa que eu ficava chocada. A reclamante disse ali que ela pediu demissão. Ela confessou que ela pediu demissão, mas ela estava pedindo aviso prévio indenizado, seguro-desemprego e tudo mais. Aí o juiz olha para mim e diz assim: doutora,
Vamos fazer um acordo. A gente coloca aqui que ela foi demitida, diminui o valor da indenização só para ela ganhar o seguro-desemprego. E eu dizia, não, isso é dinheiro público. Sim, 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 sim. Então, assim, É. foi muito difícil para mim. Até que, em 2015, quando aí surgiram, vão surgindo outras questões, né? Porque a gente tinha, assim, a gente Olha aí, tinha... Fernanda, entrou o Marcel, teu vizinho. Olha, Mas olha que o talarico. querido! Tudo Só que bom, o, Mar... Marcelo? Só que o Marcel é juiz de trabalho lá em São José do Rio Preto, né? Eu sei, eu sei. Ele foi teu O estagiário, não meu foi? estagiário foi meu sócio, né? Depois nós voltamos a ser sócios numa outra empresa, numa startup que nós tínhamos de educação jurídica, a Loclass, né? Deixamos em suspenso agora esse projeto, mas o Marcel tem lá ele está começando uma faculdade no interior de São José do Rio Preto e vai nos levar para dar aula lá na pós-graduação, Fernando. E Nossa, vai pagar tudo pra gente. Ele vai nos mandar passagem aérea, né? Com no mínimo, ele não vai, ele vai nos colocar nos assentos comfort, no mínimo ele vai fazer isso. Vai nos colocar no melhor hotel de São José do Rio Preto, se não na casa dele, que é uma casa, né, que é o muito melhor hotel. que é o melhor hotel, e vai nos bancar restaurante todo final de semana. Ah, eu quero ser Tá? convidada também, Marcel, porque eu fui tua vizinha, tá? Eu te vi pequenininho. E eu sou Exatamente. amiga da tua mãe. É isso aí. É isso aí. Então ele está lá, o Todo-Poderoso, no interior de São José do Rio Preto. A gente está esperando lá. Tá bem legal um projeto da faculdade dele, da Tênis, da faculdade dele. Que legal, parabéns. Uhum. Nós estava comentando da. Ainda bem que eu estava falando da Justiça do Trabalho antes do Marcelo Sim, entrar, né? sim. Mas eu não falei nada demais, tá, Marcel? Nada demais. Tudo certo. Aí a gente, o que que a gente tinha, né? A gente sabia quanto que a gente arrecadava na procuradoria, Uhum. né? Nas procuradorias fiscais, nas execuções fiscais. Mas a gente nunca parou para fazer a conta de quanto que a gente perdia, Uhum. né? Isso. Na verdade, quanto que a gente perdia sim, mas quanto que a gente deixava de perder com as nossas defesas, Sim. né? Então essa era uma conta meio que uma cifra negra, assim, sempre Uhum. foi uma cifra negra da Fazenda Pública, né? Tu entra com uma ação lá de indenização pedindo 100 mil, se tu ganhou 50, quer dizer que eu, Fazenda Pública, ganhei 50. Então essa era uma conta difícil de fazer, né? Muito difícil de mensurar. E aí a gente foi se dando conta de que muitas vezes era melhor já perdeu 50 e fazer um acordo, digamos, né? Ou, por exemplo, deixar de pagar honorários, e porque isso significaria um ganho para a Fazenda Pública. Uhum. E aí a gente começou muito a falar em negociação. Em 2015 nós fizemos o Program on Negotiation da Universidade Uhum. o mesmo curso que tu fez. Sim. E aquele curso, assim, foi um divisor de águas para nós. Uhum. A Procuradoria contratou esse curso para os procuradores que estavam atuando na ponta, né? Uhum. E isso mudou muito a nossa visão. Uhum. Então a gente está falando aí de 2010, né? E hoje, e por isso que eu disse assim, quando tu me chamou para vir aqui, passou um filme na minha cabeça. Porque a gente faz muita negociação. Uhum. Aliás, é uma habilidade do advogado público saber negociar. Uhum. A gente for ver o concurso da PGE São Paulo agora, que aconteceu ano passado, recentemente, cobrou muito questão de negociação. O próprio examinador tinha um livro sobre arbitragem, que é uma coisa que a gente fala muito pouco. E aí eu trouxe assim, alguns exemplos para falar do que a gente tem hoje em negociação, né? Vamos começar falando da criação da Câmara de Conciliação de Precatórios. Sim, sim. Uhum. E até deixa eu só para pegar um fio antes de tu colocar da Câmara de Conciliação de Precatórios, tu disse que esse cenário começa a aparecer para ti em 2010, ele se concretiza mais em 2015, e eu não sei qual foi o ano da instituição dessa Câmara. Mas veja, em 2010 tu tem a resolução 125 do CNJ, né? Que é o marco de pacificação de conflitos com instituições, explicando o que é conciliação, o que é mediação, e traz aquela explicação da conciliação
num paradigma diferente do que nós, trabalhistas, já estávamos acostumados, porque é uma conciliação extrajudicial, né, com um conciliador com um determinado curso, capacitado para fazer uma conciliação em que ele pode apresentar sugestões, mas numa ideia totalmente diferente do juizado especial cível, de uma ideia que não existia até então inserida dentro do CPC, né, Fernanda? Porque vem o 334 depois, mas que para nós trabalhistas já era mais ou menos familiar, porque a conciliação estava inserida dentro do processo do trabalho como uma fase obrigatória, né, sob pena de nulidade, inclusive. Então, o juiz do trabalho tem que propor sob pena de nulidade. Então, isso acontece em 2010. Em 2000, começam a se estruturar os Sejuscs e os MUPEMECs pelo Brasil, né? A gente começa a ver câmaras de mediação extrajudiciais abrirem pelo país, claro, com toda ainda uma desconfiança muito grande, esses termos de autocomposição judicial. Só que aí vem, extrajudicial, na verdade, só que aí vem o CPC, e o CPC, além de, digamos assim, refletir e concretizar alguns artigos, né, em se inspirar em a legislação da arbitragem, que é uma legislação de 96, mas que sofreu alteração em 2015, porque o negócio jurídico processual, a calendarização processual, ela é, digamos assim, inspirada na arbitragem, nesse procedimento mais flexível que é a arbitragem. Ele traz a figura dos mediadores para dentro do CPC, ele traz a audiência de conciliação e mediação, né? E em seguida, depois do CPC, a gente tem a lei de mediação. E aí tu tá me dizendo, olha, isso não passou incólume pelos órgãos públicos nem pela PGA, né? Porque nós fomos fazer cursos para entender, né? A gente vai fazer o curso lá de Harvard, que é o curso, né, da CMI, que te capacitou e capacitou a Justiça do Trabalho, capacitou vários órgãos públicos, né? E isso está refletindo na atuação. Então, olha como é para nós, né, Fernanda? Nós que estudamos num paradigma total da sentença, né? A nossa cultura era da sentença, a gente não conseguia compreender. Para fazer essa mudança de chave, não é simples consumo de doutrina que vai fazer a gente mudar a chave, né? A gente tem que entender isso na prática. E aí me traz um pouco assim o que você está vendo da prática. Eu gosto muito de acompanhar o teu Instagram, dos vídeos que tu faz, e me chamou a atenção particularmente que tu disse assim, que nem sempre o melhor, e na maioria das vezes, né, não é o melhor caminho tu entregar o teu litígio para o judiciário. Porque vai demorar, porque pode ser que tu perca tudo. Às vezes tu ganhar metade num tempo rápido vale muito mais do que tu ganhar tudo daqui a 10 anos, né? Hoje mesmo eu estava saindo da faculdade, encontrei uma aluna no corredor e ela estava falando com o professor, assim, estava desgostosa da vida e eu disse, o que que houve? Ela disse, eu tenho uma ação, eu me arrependi até o último fio de cabelo de ter entrado na justiça. Eu devia ter tentado fazer algum acordo antes. Porque ela, além do incômodo todo, né? Que é um desgaste, tu fica vulnerável, porque tu entrega para uma outra pessoa a decisão da tua vida, às vezes, a decisão que significa a tua vida, né? Então, essa visão a gente não tem muito. A gente é muito litigante. O Brasil é o país que mais litiga. Tem quase um processo por pessoa no país, mais ou menos. Então, é uma realidade, sim, totalmente diferente dos países europeus. Eu lembro quando eu morava na França, eu tinha uma amiga que teve um problema seríssimo no apartamento dela. Que eles têm o teto de madeira, né? Que eles chamam. E colocaram um produto naquela madeira ali, porque aquilo ali tem mais ou menos uns 10 séculos, mais ou menos. Então, de vez em quando, eles têm que passar um veneno, um negócio. E aquilo deu uma alergia nela, que ela ficou quase um ano sem poder entrar dentro do apartamento que ela alugava. E ela não entrou na justiça. Porque é difícil entrar na justiça, porque é caro entrar na justiça. Eles não têm advogados, defensores públicos, por exemplo. Eles têm que pagar custas. Então, isso reflete no número de processos dentro do poder, né? Eu tinha um amigo lá que era presidente da Cour d'Appel. Era como se fosse o presidente do Tribunal de Justiça aí do Rio Grande do Sul. Ele ia de metrô para o trabalho e ele tinha uma secretária, só para atender telefone.
porque o trabalho todo era ele que fazia. Uhum. Hoje um juiz não pode viver assim aqui no Brasil, né? Ele precisa de toda uma equipe para poder dar conta das demandas que chegam para ele. E ainda assim é moroso, dependendo do número de processos que ele tem, né? Então a gente vive uma realidade muito diferente. E no Rio Grande do Sul, mais ainda, que eu acho que é um dos estados que mais litigam, né? O estado do Rio Grande do Sul está entre os campeões de processo na STJ, por exemplo. Porque tudo a gente entra na justiça, tudo a gente recorre. Claro que existe um acesso à justiça no Brasil, muito maior do que em outros países, graças à estruturação da defensoria pública, né? Justiça gratuita. Esse é um lado positivo, mas tem um lado negativo também, né? Então, isso nos levou a pensar em outras soluções. E tu estava mencionando o ano de 2015, foi exatamente o ano da criação da Câmara de Conciliação de Precatórios no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem uma lei estadual, depois teve um ato normativo da Procuradoria instalando, porque o que acontecia? A pessoa tinha um precatório de 100 mil reais, por exemplo, para receber. Ela sabia que ela ia receber esse valor daqui a 15 anos. Então, se criaram empresas comprando precatórios por 40%, então entregavam 40 mil por pessoa, e essa empresa, claro, como ela girava com os precatórios que ela ia comprando, para ela era lucro, porque daqui a 10, 15 anos ela ia receber, pagou 40 mil e vai receber 100 corrigidos, né? E o Estado se deu conta, bom, eu posso fazer isso, eu posso vender isso por pagar os 40%. Sim. Então, ele quita a dívida dele por 40% do valor. E isso era algo que a gente não pensava na época do Eli Lopes Meirelles. Porque o Eli Lopes Meirelles ia morrer se ele soubesse do negócio. Né? Ele ia dizer, não, é dinheiro público, é 100 mil reais, você tem que lutar até o último centavo. Mas olha a economia para o Estado que o Estado faz. Então, na verdade, é interesse público. E tu tens algum número disso, Fernanda? Tu sabe ainda, assim, o que se tem hoje? O Estado realmente, ele funcionou, digamos assim? Não tenho ideia. Se eu te passar esse dado, eu vou te passar errado. Mas a gente já está indo até 2029 já, com as convocações, né, de precatório. Então, esse é só um exemplo para dar. A gente tem uma lei anticorrupção, tem a lei estadual que prevê os acordos de leniência, né, que pode fazer aqueles crimes licitatórios, por exemplo, quando a empresa quer colaborar. A gente pode fazer, né? A gente teve a questão do advogado dativo também no estado do Rio Grande do Sul. Uma dívida enorme, todos eles foram pagos, né? Eu digo enorme, sim, mas eu não sei quanto que era, né, o valor. Hoje a gente tem a negociação da dívida do Estado com a União, dos estados com a União. E sem essa negociação, o Estado do Rio Grande do Sul, depois da enchente, não sobreviveria. Né? Foi feita uma grande negociação da dívida do Estado com a União. Nós temos várias outras negociações em andamento. Negociações em matéria de medicamentos. Sim. Eu lembro, Fernanda, que esse era um ponto bem sensível lá em Santa Maria, e o Felipe, na época, eu não posso dizer com muita certeza, tá? Mas eu acho que era a Defensoria Pública com o Felipe à frente. Não me lembro se não era o doutor Eugênio Terra, que estava à frente da vara da Fazenda Pública, não me lembro se era o Eugênio, lembro que era o juiz, se era o Vanderlei Deolindo, não me lembro, tá? Mas que se sentou num determinado momento e disse assim, bom, a gente tem que ver com essas ações de medicamentos e essas ações de operações e cirurgias que bloqueavam o dinheiro do Estado, afinal de contas, como é que a gente vai fazer? Tá? Como é que bloqueia da União, bloqueia do Estado, vai bloquear do município, como é que a gente vai organizar? E em um determinado momento sentou todos os atores envolvidos, acho que a PGE estava junto também, né, para criar um protocolo ou uma normativa de como é que se atenderia essas demandas, né? Porque tinha muitos desdobramentos a partir daí. Eu lembro que algo que uma vez, não sei se era numa ação para uma cirurgia, para uma internação compulsória, de alguém, algum administrador do hospital de caridade dizer, bom, me diz aqui, eu quero que o juiz escolha quem é que vai sair desse leito para eu conseguir colocar outra pessoa. Então, realmente,
São processos que tu precisa ver o todo, que tem que ter aquelas pessoas que estão envolvidas, o juiz, o procurador, o defensor público, o advogado, e tem que ter uma visão mais ampla. Eu penso assim, ó, que na atualidade, essa disciplina ela tinha que estar obrigatoriamente nos currículos das faculdades, sabe? Tá? Porque para aquele que vai fazer concurso, para aquele que quer ficar na iniciativa privada, tu tem que entender os processos de outra forma. Tem que entender que distribuir justiça não é única e exclusivamente quando tu acessa o judiciário. Que acesso à justiça é diferente, né? Não é a mesma coisa que acesso ao judiciário. E isso faz... Eu costumo dizer assim, gente, eu tive que sair desse paradigma e para mim é difícil, porque eu também sou litigante, né? A gente se cria nessa cultura. Mas daqui a pouco algumas outras coisas vão fazendo sentido. Fora que, claro, né, Fernanda? Vai dando assim, um certo cansaço, digamos assim. Preguiça. Hã? Preguiça. Uma certa preguiça, um certo cansaço, porque é complicado tu dizer pro cliente que tu não sabe. Daqui a pouco existe uma questão de insegurança, né? Que é para outra live. A gente vai convidar outras pessoas, convidar, por exemplo, a Gisele para participar de uma live Para conosco. falar de precedentes. Então, é um cenário que eu acho que é importante a gente dizer, e tu que está trabalhando bastante com concursos, está trabalhando bastante com essas mentorias, porque eu também te acompanho, né? Também te acompanho, eu acho muito interessante o trabalho que tu estás fazendo. Acho que, de repente, eu queria te perguntar, assim, vem alguns questionamentos nesse sentido? Os alunos que tu estás recebendo, eles já têm uma outra formação? O que tu me diz sobre Tu isso? sabe que a gente tinha uma grande esperança no Enem. Aham. Quando foi no ano passado, eu tinha alunos fazendo mentoria para concurso da magistratura, a gente foi atropelado pelo edital do Enem com a mensagem de que o CNJ queria um perfil de magistrados. Uhum. Fazer uma prova para filtrar pessoas com perfil humanístico, né, com formação em direitos humanos, um outro perfil, né, de magistrado. E eu pensei, bom, eu acho que agora vai começar a se implementar um perfil novo para o concurseiro. Porque o concurseiro ele tem que ser positivista hoje, senão ele não é aprovado. Uhum. Ele tem que saber lei seca, ele vai estudar doutrina para poder aprender a lei seca, e ele vai estudar jurisprudência para passar no filtro do concurso. Vai estudar precedente qualificado, que é o que cai numa prova objetiva, senão ele não passa para a segunda fase. Né? Então ele tem que ser assim hoje. E aí vai cair uma questão sobre arbitragem na prova, sendo que vai cair 3 de controle de constitucionalidade. O que ele vai estudar? Uhum. Ele vai dar pouca importância para esse tema e aí a gente vai continuar nesses trancos e barrancos que a gente só aprende sobre negociação depois, quando eu digo a gente aprende a pilotar com o avião andando. Né? A gente passa no concurso, claro, tem que ter uma bagagem de conhecimento, mas a gente aprende mesmo na prática ali, no dia a dia, né? E aí ele vai ter que aprender negociação depois, porque a Enem foi uma grande decepção. Foi só mais uma fase do concurso. E uma fase bem difícil. Porque de 50 mil candidatos passaram 6 mil. E uma prova extremamente positivista. Não teve nada disso de perfil de magistrado. Tu sabe que eu me impressionei. Esse final de semana, eu estava fazendo uma revisão para o TJ São Paulo, que eu não sei se tu viu, que foi anulada a prova em São Paulo. Anulada em São Paulo, porque um fiscal encerrou antes. Aí tu pensa assim, pelo amor de Deus, treinamento para a vida da pessoa, né? Então foi anulada. E eu estava dando aula para ensino médio e o edital de processo civil era gigante. Gigante. É um dos maiores, em todos os concursos, eu acho que é o maior edital. É o maior edital. Mas eu me impressionei assim, com o nível das questões da FUNESP para concurso de nível médio. Porque da revisão que eu fiz, das questões assim, eu tenho algumas dicas para vocês, eram 7 questões na prova, 5 eu dei dica. E disse para eles, vai cair tutela provisória. Eu tinha na aula presencial, lá em São Paulo, na revisão, eu tinha pessoas de ensino médio mesmo, tinha pessoas formadas em pedagogia. Como é que eu ensino tutela de urgência e tutela de evidência
né? E explicar os requisitos 301, requisitos 311, todos os seus desdobramentos, e foi o que foi cobrado, Fernando. Foi cobrado letra da lei. Mas a VUNESP virou uma FGV. Exatamente. Ela Exatamente. está Né? as questões mesmo padrão da FGV. O pessoal tem medo da FGV, tem que ter medo da VUNESP. Eu até disse. Agora de magistrado, TJ São Paulo vai ser VUNESP também, PGE São Paulo foi, tudo igual. Essa prova bem positivista, assim, né? Uhum. E aí, aí o concurseiro vai se dar, vai entrar em contato com essas matérias nos seus cursos de formação, depois da aprovação. E olhe lá, porque no curso de formação, geralmente, o que acontece? A instituição faz um concurso, porque ela tá, as vagas não preenchem, porque a pessoa não atinge o mínimo para passar no concurso. Uhum. E aí a gente tem uma deficiência de preenchimento de cargos. Então, nossos cursos de formação não raramente tem que ser rápidos, porque precisa do procurador, né, do profissional ali trabalhando, e vai dar importância para as coisas que a gente atua no dia a dia, né? Então, audiência, contestação, Sim. recurso. Aí a máquina faz assim. Execução fiscal. Sim. Aí parcelamento lá para a senhorinha lá que queria dar o ouro. Tu começou a falar e eu fiquei pensando. Tu começou a falar e eu fiquei pensando assim, deixa eu ver se eu me lembro quem é. Tá, tu deve saber. Eu já fiquei fazendo, sei meu Deus, depois em box vou perguntar se eu me lembro quem é. Não, mas realmente é complicada essas questões, né? Mas tu sabe que eu tive conversando, eu tenho um colega no CEISC, que é o Matheus de Gregori, e o Matheus era analista. O Matheus era analista do MPT, MPT, né? Não sei se é MPT ou MPU, acho que é o Ministério Público do Trabalho, e agora assumiu na PGE, né? Assumiu na PGE. E ele também falou esses tempos, né, sobre a questão da negociação no âmbito ali do MPT. E está aqui direto em curso de formação, tendo aula com o Lourenço, tendo aula com a Dani Leri. Uhum. Mas tu sabe que nós temos assim a felicidade de ter um procurador-geral muito à frente do seu tempo, Dr. Eduardo Cunha da Costa. Ele é um procurador que enxerga longe, sempre foi, né? E ele deu uma outra cara para a procuradoria. Muito do que a gente tem hoje é graças a ele. Claro, existe uma história de outros procuradores gerais que vieram nessa esteira, mas ele realmente ele fez muita diferença, assim, ele foi um divisor de águas na procuradoria, né? E ele tem uma visão muito interessante sobre a advocacia preventiva. Então, ele criou, ele tem, a gente sempre teve agentes setoriais, né? Mas ele aumentou muito o número de agentes setoriais, que são procuradores que atuam diretamente dentro das secretarias, às vezes mais de um, para tentar evitar alguns litígios. Então, por exemplo, sai uma decisão do Supremo, um tema de repercussão geral, sobre um assunto que tem uma série de demandas lá em primeiro grau. Existe uma tentativa de resolver já na origem, às vezes até antes da pessoa entrar na justiça, né? Cria uma resolução, alguma coisa nesse sentido para tentar evitar. Ele tem também uma preocupação muito grande de orientar o gestor. Olha, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode, para evitar litígios também, né? Um cuidado muito grande nas licitações, nos contratos, enfim, política salarial, né? Com servidor. Então, eu acho que essa visão muda também. Sim. A cara, né, de uma instituição. Não, e aqueles que estão, né? Eu tenho falado com o Felipe, que o Felipe está na administração, e os colegas que vão para a administração também dos órgãos públicos, porque tem o seguinte, tu faz concurso, tu vai trabalhar na atividade fim, mas em um determinado momento na tua carreira, tu vai seguir guindada, eventualmente tu vai estar na administração, tu vai estar gerindo pessoas, né? Tu vai estar gerindo processos, e o Felipe tem dito isso, ele disse assim, como a gente precisa de algumas habilidades negociais na gestão de pessoas, na gestão de colegas, na composição de designações e classificações, né, de sei lá, o que tu tens familiaridade dentro, né, que existe igualmente dentro da PGA. Mas, Fernanda, eu queria também, antes para a gente se direcionar assim, para o final da nossa live, eu queria te perguntar o seguinte, né? Me conta um pouquinho
porque vários alunos aqui nos assistem, a gente vai salvar essa live, depois vai ficar no meu perfil, no teu, vou te convidar para ser colaboradora, para ficar nos nossos ambos perfis. Mas conta um pouco para os meus alunos, como é que foi essa tua formação lá na França? Tu veio aqui, tu fez o doutorado e tu foi lá estudar o quê na Sorbonne? O pessoal fala assim, tirou uma licença, qualificação, foi morar em Paris, teve uma vida de glamour, né? Eu Tu te lembra fiquei uma vez lá. que eu tava lá? Te lembra uma vez que eu tava lá e aí tu me disse, Luciana, tu tá aqui, vamos ver se a gente se encontra. Eu tava, sei lá, em 2017, 2018, não me lembro. Tu não te lembra disso? 17 deve ser. Eu acho que eu tava na Espanha e passei um final de semana na Isso França. mesmo, isso mesmo. Isso. Aham. Mas É. eu vivi uma vida totalmente franciscana lá, né? Como estudante. E começou com. Eu cismei que eu queria fazer doutorado na Sorbonne. Uhum. Um ano e meio antes de eu começar a seleção, eu sequer falava francês. Uhum. Então eu foquei em estudar francês, fazer meu projeto. A história é engraçada, porque foi assim, eu estava tirando férias um dia em Paris e passei num prédio que eu achei bonito. E eu olhei assim, dizia Faculté de Droit, era a Faculdade de Direito da Sorbonne. E eu, né, não sabia nada, né, mal falava bonjour, né? Tirei uma foto e botei assim, é aqui que eu vou estudar. E aí resolvi começar a estudar francês para tentar fazer a seleção. Na época eu estava terminando o mestrado na URGS, estava entrando no doutorado. Vou tentar fazer a seleção. Aí comecei a estudar francês no Brasil, vi que o meu aprendizado ia ser muito lento e disse, não, eu vou passar um mês na França só estudando francês. E aí me matriculei num curso de francês lá, e no meio do curso, eu estava andando por uma livraria e comprei um livro que ia me ajudar na minha pesquisa lá, que eu estava terminando o mestrado, né? Comprei um livro lá de um professor que eu não conhecia. E nisso, aí aprendi, melhorei bastante e tal, meu francês. Quando eu voltei, contratei uma professora para me ajudar a fazer o projeto. E eu disse, bom, agora eu tenho que ver como é que eu faço para conseguir o aceite lá. E eu precisava de um professor que me orientasse. E aí comecei a olhar a lista de professores. E eu vi esse nome, eu conheço. Era o autor do livro. Aí descobri o e-mail dele, mandei um e-mail para ele. 3 dias depois ele me respondeu dizendo que tinha gostado do tema e que aceitava o projeto e que eu podia começar a seleção, né? Qual era o teu tema? Era crimes contra a humanidade. Era a tentativa de encontrar um valor universal da humanidade através do conceito contra a humanidade. Aí eu fiz toda a seleção, durou 1 ano e meio a seleção, e a prova final era uma entrevista lá na Sorbonne. E aí ele marcou a data, eu fui, e ele me deu a indicação da sala onde eu tinha que comparecer. Tinha uma vaga só para estrangeiro. Estrangeiros do mundo inteiro concorrendo. Aí tu imagina, eu cheguei lá super nervosa, né? Super nervosa, porque eu não conhecia nada e, enfim, eu estava preparada ali para a entrevista, mas é sempre o nervosismo. Luciana, quando eu entrei na faculdade, eu olhei para aquela imensidão assim, eu tinha a impressão que o teto ia cair em cima da minha cabeça. Tão grande. E aí eu comecei a ir em direção à sala onde ele tinha me indicado que era a minha entrevista. No meio do caminho, eu me dei conta, olha, eu chego a me arrepiar quando eu me lembro. Eu me dei conta que a sala onde ia ser a minha entrevista era aquela janela que eu tinha apontado, dizendo que era ali que eu ia estudar. E naquele momento eu tinha certeza que eu ia passar. Sim. E aí eu fui assim, convicta, né, para a entrevista. Acabei passando na vaga, na única vaga que tinha, e comecei o doutorado. Quando eu cheguei lá, as pessoas não me cumprimentavam. Quando eu entrava na sala lá do instituto, né, cada doutorando tinha uma salinha, eles, essa brasileira vai começar e vai desistir, né? Eu era a primeira a chegar. Eu chegava, comprava uma baguete no bar da universidade, partia a baguete em 4 pedaços, e aquilo ali era o que eu comia durante o dia. Eu só levantava da frente do computador para ir ao banheiro ou pegar mais água. E eu comia quando eu terminava o 4º pedaço da baguete, eu já sabia que estava tarde, era hora de ir embora para casa. E eu era a última a sair, eu que fechava a sala. Alguns meses depois, as pessoas começaram a me cumprimentar. É isso aí.
Então, Não, não sabe, foi sorte. é, não, é que, Fernanda, eu tenho, assim, algo, em alguns desafios que eu já passei na minha vida, eu nunca achei que nada era impossível de fazer, sabe? E de vez em quando eu já ouvi assim, tá, mas isso é uma certa arrogância ou prepotência. E se na verdade, tudo aquilo que eu colocar minha energia, que eu tiver foco, eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir. Porque todos os meus desafios profissionais, e foram muitos no decorrer da minha carreira, eu consegui vencê-los. Eu sei onde é que estava o meu foco, né? Nunca tive um investimento como tu teve na área acadêmica, porque eu estava à frente de outros projetos, né? Mas tu fica falando, eu acho muito interessante, porque o João, né? Eu vejo o Thiago lá fazendo júri agora com o Daniel. A gente pensa que, meu Deus, não é. Fernanda, a gente é muito nova para ter filho desse tamanho, sabe? A gente não tem, né? É uma coisa. O João, quando passou o João passou em 5 mestrados fora do país, porque o João é extremamente cientista, assim, né? Ele é bem pesquisador, o perfil dele é de pesquisa, né? Ele gosta bastante. E eu é que, de vez em quando, dizer assim para ele, cara, e a indústria, né? Ele se habilitou para 7 doutorados fora do país. 5 na Alemanha, um em Gante, na Bélgica, e um em Zurique. Ele queria, na verdade, assim, o mais que ele queria era o de Zurique. E ele não passou em Zurique, passou em Gante e passou em mais 4 na Alemanha. Na Alemanha é super. Sim, quando ele estava passando, Fernanda, o professor dele foi na festa de formatura dele e veio nos cumprimentar e disse assim, olha, é uma coisa extraordinária o que esse guri fez. E eu não achava que era tão extraordinário, porque ele estava passando. Eu achava que Na minha era cabeça. normal. Eu achava assim, cara, é uma coisa normal, né? E aí o professor trouxe, e depois eu fui até perguntar para ele, disse, João, mas como é que foi esse processo? E aí ele conta um pouco dessa tua história. Ele diz assim, mãe, eu estava preocupado nessa faculdade, porque eu tive que fazer assim e tal. Como é que eles estavam olhando os estrangeiros? Porque ele não estava entrando por programa Erasmus, nada disso. Ele estava fazendo a aplicação, concorrendo diretamente, né? E hoje, quando a gente conversa, porque ele trabalha dentro do laboratório e trabalha, né, já é super elogiado pelos professores, mas tu sabe o que mais elogiam nele? Mais elogiam a capacidade de relação interpessoal que é própria dos latinos. Então, ele está se sobressaindo numa área em que os alemães não conseguem trabalhar tão bem. Ele Que tem é uma habilidade a mais. que é o a mais. Então eu digo para ele, eu disse, filho, eu vou te dizer o que eu falo nas minhas lives. Cara, tu tens um diferencial que são as tuas soft skills. Tu tens esse diferencial. Porque hard skills a gente senta, estuda, né? A gente desenvolve essas habilidades e as soft skills também. Então, neste mercado, que é um mercado extremamente competitivo e que tu queres permanecer, né? Porque agora a dúvida dele é: fico no mestrado, vou direto para o doutorado, não quero entrar no mercado de trabalho com quase 30 anos, não sei se eu vou para a indústria, sabe aquela coisa? Já está aparecendo, não? Porque é diferente que não tem uma carreira pública, quer ficar na iniciativa privada. Se, cara, a gente tem que pensar estrategicamente. A gente tem que pensar estrategicamente, mas ele traz muito feedback positivo dos professores com isso, com a capacidade que ele tem de interação, de comunicação, de oitiva, que é o que a gente vai aprender em negociação, né, Fernanda? Tu tem que ver a parte de baixo do iceberg, né? O que a pessoa está precisando, né? Tem que saber ouvir, observar. E isso no ambiente acadêmico, né? Então a gente sabe que para nós latinos, para nós aqui do Brasil, a gente precisa fazer 2 vezes mais. Eu disse para ele, se João, para te trabalhar, para te estar no mesmo nível de um alemão, tu sempre vai trabalhar mais que um alemão. Claro. Sempre. Vai estar mais no laboratório. Ele brinca. Esses dias, não sei o que ele perguntou. O que tu acha de eu mandar um e-mail às 6 horas da tarde de sexta-feira para o professor? Eu disse, bom, às 6 horas da tarde é dia útil aí. E ele disse, mãe, tu não entende. Ninguém trabalha. Tá, mas eu estou no laboratório trabalhando. Era o que acontecia comigo. Quando eu descobri que os meus colegas estavam ali fazendo doutorado há 8 anos
Tinha um colega que tinha terminado, ele fez em 12 anos. Eu tinha 2 anos só para terminar o meu, sem ser francesa, sem ter sido criada dentro daquele método deles, né? Porque eles têm toda uma metodologia. Bom, o que que eu vou fazer? Desistir não é uma opção, né? Me jogar no Rio Sena também não. Então, vamos lá, né? E foi. Vamos em frente. E é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, é bem isso que tu está dizendo. Porque eles vêm fazer a mentoria, muitos deles já quase querendo desistir até de concurso. Porque, não, isso não é para mim, eu não consigo passar dessa média. Eu falo assim, só não passa quem desiste. Sim. Claro, tem pessoas que desistem e acham que não desistiram, Sim. né? Que elas estão fazendo sempre a mesma coisa, aquilo ali é mesmo que desistir. Mas o que que tu tem que fazer quando tu tem um objetivo? Isso serve para tudo, né? Coloca um ponto onde tu está. Coloca um ponto onde tu quer chegar e faz uma linha reta, sem desvio. É uma coisa que eu sempre disse para os meus filhos também. Teu objetivo é esse. Se tu fizer isso aqui, vai te ajudar no teu objetivo? Não, então não faça. A não ser que seja absolutamente necessário. Claro, às vezes surgem imprevistos, tu fica doente, tem um problema na família, alguma coisa. Mas se não, só faz o que for te levar dentro daquele caminho. E aí tu Isso aí. consegue, É isso aí. né? E é por isso que tá bombando as tuas mentorias. E o teu curso? Fernanda, foi um prazer conversar contigo. Eu acho que a gente tem que combinar mais lives. Sabe que eu vou andar por aí, daqui a pouco tô chegando por aí. Tô te Vou esperando ficar aqui meio que. na minha casa. É, Amanhã eu tenho uma hóspede ilustre aqui na minha casa. quem? Doutora Gisele Ah, Rauch. eu vi que ela tá. Eu acho que ela vai para a Alemanha, não vai? Eu vi ela publicar alguma coisa. Acho que tá indo para a Alemanha, não tá indo? É possível, mas amanhã ela vem aqui Manda na minha casa. Ela já tem o um beijo quartinho para dela mim. aqui. Hã? Ela já tem o quartinho dela aqui. Ah, coisa Ela boa. tem até a chave do carro aqui, tu Ah, acredita? muito bem. Manda um beijo para Amanhã ela chega aqui. Manda um beijo para Gisele. Eu devo estar estourando por aí em fevereiro. O Dr. Felipe certamente em fevereiro estará aí. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, porque já estou vendo assim, os lugares, entrei em contato já com os corretores que tu me mandou, né? Mas aí acho Tem que a um gente. quartinho para vocês aqui, se precisarem. Tá, pode deixar. O quartinho da Gisele, como ela não Quartinho da quiser. Gisele, exatamente. Tá bom, Fernanda? Muito obrigada. Excelente a nossa live. Vou deixar ela Prazer foi todo salva, meu. tá? Beijo. Muito Até mais. obrigada. Eu que te Tchau, agradeço. tchau. Até mais. Tchau.